Olá pessoal, tudo bem? A graça e a paz de Deus. Eu sou o pastor Giovanni, eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. Estamos num estudo tremendo aqui, cronológico, ao mesmo tempo didático, sobre Daniel, o livro de Daniel, o livro profético de Daniel. E hoje estamos no capítulo de número 2, onde fizemos Daniel 1, hoje número 2, amanhã número 3 e assim por diante, cada dia estudando um capítulo do livro de Daniel, Profetas Maiores, o último livro dos profetas maiores, o livro de Daniel. É interessante que nesse episódio aqui, Daniel interpreta o sonho de Nabucodonosor. Será que nós podemos extrair lições preciosas desse segundo capítulo de Daniel? Que lições, que aplicações nós podemos trazer para o nosso dia a dia? Que revelações Deus tem para mostrar ao nosso coração e que lições nós podemos tirar de tudo isso para a nossa vida espiritual, para o nosso caminhar com Deus. Então, abra o seu coração, deixa Deus falar com você, desde já dá um joinha, aperta no sininho, compartilha esse vídeo com outras pessoas, para que a gente possa chegar mais longe, atingir o máximo dos corações, tá bom? Daniel 2:1 diz, no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho, e o seu espírito se perturbou. Passou-se-lhe o sono. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros, os caldeus, para que declarassem ao rei o que lhes fora os sonhos. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. Disse-lhe o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Então, versículo 4, os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente. Dize o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizeres saber o sonho e sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas monturo, ou seja, destroçadas, destruídas. Mas se me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dádivas, prêmios e grandes honras. Portanto, declarai-me o sonho e sua interpretação. Responderam uma segunda vez e disseram, diga o rei o sonho a seus servos e lhe daremos a interpretação. Tornou o rei e disse, bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fazeis saber o sonho, uma só sentença será vossa. Pois combinastes palavras mentirosas e perversas para proferires na minha presença, até que se mude a situação. Portanto, dizei-me o sonho e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram, não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que possa revelar diante do rei, senão os deuses. E estes não moram com os homens. Então o rei muito se irou, enfureceu, e ordenou que matasse a todos os sábios da Babilônia. Saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e seus companheiros, para que fossem mortos. Então Daniel falou, avisado e prudentemente, a Arioque, chefe da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios da Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei, por que é tão severo o mandato do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, e foi Daniel ter com o rei, e lhe pediu que designasse o tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre o mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite. Daniel bendisse ao Deus do céu e disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações, remove reis, estabelece reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. É ele quem revela o profundo, o escondido, e conhece o que está em trevas.
e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo, porque me deste sabedoria e poder, e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: não mates os sábios da Babilônia. Introduz-me na presença do rei e revelarei ao rei a interpretação. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, a qual revelará ao rei a interpretação. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem cantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei, mas há um Deus do céu, o qual revela os mistérios, pois faz saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos a respeito do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela mistérios, te revelou o que há de ser. A mim me foi dado revelado esse mistério, não porque haja em mim sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis que uma grande estátua estava, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, a sua aparência era terrível, a cabeça era de fino ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas de ferro, os pés em parte de ferro e em parte de barro. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos, feriu a estátua dos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro, os quais se fizeram como palha das eiras no estio. E o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua se tornou em grande montanha que encheu toda a terra. Este é o sonho, ó rei, também a sua interpretação. E diremos ao rei: tu és o rei dos reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, e cujas mãos foram entregues aos filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e os esmiuçará. Quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, em parte de barro, de oleiro e em parte de ferro, será esse um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. Como os artelhos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. Quando ao que vistes o ferro misturado com barro do lodo, misturar-se-ão mediante casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Mas nos dias desses reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente, e certo é o sonho, e fiel a sua interpretação. Então o rei Nabucodonosor se inclinou, se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhes fizesse oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudesse revelar este mistério. Então o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos grandes presentes,
e o pôs por governador de toda a província da Babilônia, como fez chefe supremo de todos os sábios da Babilônia. A pedido de Daniel, constituiu o rei Sadraque, Mesaque e Abidnego sobre os negócios das províncias da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Daniel, capítulo 2, 49 versículos. É um trecho bem grande, com bastante coisa, mas eu tenho certeza que Deus vai te ensinar coisas maravilhosas. Então, fizemos a leitura do texto, agora vamos fazer uma breve explicação e ao final vamos trazer uma aplicação para a nossa vida, para o nosso coração. Qual é o tema do capítulo 2 de Daniel? Quando o mundo não tem mais respostas. Quando o mundo não tem mais respostas. Aqui nós vemos a crise da incompetência humana. É interessante que Daniel 2 apresenta uma mudança de cenário completamente diferente. O capítulo 1, a crise era pessoal, era a fé de Daniel e de seus amigos. Agora a crise é nacional e atinge o homem mais poderoso do mundo, Nabucodonosor. Esse capítulo revela a absoluta limitação do homem e a total suficiência de Deus. Enquanto o rei apresenta o ápice do seu poder e da sabedoria humana em crise, Daniel representa a igreja fiel, que possui verdadeira sabedoria que vem do alto, que vem de Deus. Primeiro ponto que nós destacamos, primeira lição, a crise humana, a revelação da insuficiência do homem, dos versículos 1 ao 13. Aqui vemos os limites do poder humano, da sabedoria, das religiões humanas. Primeiro, vemos a inquietação do poderoso, no caso aqui, Nabucodonosor, no auge do seu poder, é atormentado por um sonho. Riqueza e poder não podem comprar a alma do homem, ou comprar a paz da alma humana. Aplicando para nós hoje, o mundo hoje, com todo o seu avanço tecnológico e científico, está sempre inquieto, agitado. Sem Deus, o coração do homem permanece angustiado. Logo em seguida, vemos a exigência absurda do rei, dos versículos 2 ao 9. O rei não apenas exige a interpretação do sonho, mas exige que os sábios lhe revelem qual foi o sonho. É uma exigência humanamente impossível. O objetivo do rei, ele desconfiava que os seus especialistas eram charlatões. Ele queria uma prova incontestável de que a interpretação era verdadeira. Então, e a aplicação para nós hoje é que esta é uma imagem de um dilema humano. O homem sabe que há um futuro a ser revelado, mas é incapaz de descobri-lo por si mesmo. E é interessante isso, a filosofia, a ciência, as religiões humanas são incapazes de revelar os segredos de Deus, os mistérios de Deus, as coisas concernentes ao futuro, que só Deus sabe. Depois nós vemos a admissão da falência dos sábios. Dos versículos 10 a 11, a admissão da falência dos sábios. A resposta dos sábios aqui é devastadora. Quando dizem ao rei, ninguém há que possa revelar a questão ao rei, senão os deuses, cuja morada não é com os seres humanos, com a carne humana. É interessante que o ponto crucial aqui é que eles sabem, eles sem saber aqui profetizaram a verdade. Apenas Deus pode revelar os seus segredos. A sabedoria humana aqui chega ao seu limite. E aplicando para nós hoje, todas as ideologias e filosofias humanas, no final admitem a sua falência diante das grandes questões da vida. Seja a morte, seja o sentido de viver, o juízo eterno, a eternidade. Tudo isso eles não têm a resposta. E depois vemos a sentença da morte iminente, dos versículos 12 ao 13. A crise é tão grande que o rei decretou a morte de todos os sábios da Babilônia, incluindo Daniel e seus amigos. Aplicando para nós hoje, a crise do mundo sempre ameaça a igreja. A incompetência do mundo coloca o povo de Deus em risco, mas também cria um palco para que Deus manifeste a sua graça e a sua glória. Ponto 2, segunda lição desse lindo trecho, do 14 ao 23, a consulta divina, o caminho da igreja em tempos de crise, a consulta divina. Enquanto o mundo se desespera, a igreja sabe a quem recorrer. E Daniel é um exemplo brilhante de como o crente deve agir debaixo de pressão. Primeiro, agindo com sabedoria e com discernimento, versículos 14 e 15.
Daniel não entra em pânico, ele age com conselho e com prudência. Ele busca entender a causa do problema. Aplicando para nós hoje, em meio ao caos, o crente deve manter a calma e buscar informações, confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Logo em seguida, vemos Daniel buscando tempo para buscar a Deus em comunhão. Versículos 16 ao 18. Daniel pede tempo ao rei. A sua primeira ação não é estudar, mas orar. E ele não ora sozinho, ele chama os seus companheiros para uma vigília de oração. Aplicando para nós hoje, os problemas que não podemos resolver sozinhos devem ser levados a Deus em oração. E é sábio buscar apoio da comunidade da fé, porque a oração concertada move a mão de Deus. Logo em seguida, vemos o Deus que revela os mistérios, dos versículos 19 ao 23. A resposta aqui é que o mistério foi revelado a Daniel em uma visão noturna, né? Deus aparece e revela para ele numa visão noturna. O segredo que toda a sabedoria babilônica não pôde desvendar, Deus revelou a um jovem hebreu fiel. Será que Deus pode revelar coisas extraordinárias para você e para mim? Será que somos povo de Deus fiel? É interessante que a oração de gratidão aqui, né, um sermão em miniatura, a oração de Daniel, não é um pedido, mas um hino de adoração a Deus. Ele elogia Deus por sua sabedoria e seu poder, porque a Deus pertence a sabedoria e o poder. Pela sua soberania, é Ele quem muda os tempos e as estações, remove reis, estabelece reis, e pela sua revelação, Ele revela o profundo e o escondido, é o que nós vemos no versículo 22. Então, aplicando a verdadeira oração, sempre termina em adoração, em ação de graças. Quando Deus responde, nossa primeira resposta deve ser adoração ao Senhor. Aí vemos o terceiro pontinho, o contraste eterno. A sabedoria de Deus versus a sabedoria do mundo. Dos versículos 24 a 49. Daniel se apresenta diante do rei não mais como um sábio, mas como um embaixador de Deus. Vemos a humildade do verdadeiro servo de Deus. Dos versículos 24 a 30, Daniel nega qualquer glória para si mesmo. Ele é um canal, ele não é a fonte é Deus. Ele diz, não há sábios que possam revelar ao rei o mistério, no versículo 27. E ele começa onde outros terminam, mostrando a falência humana. Mas há um Deus, diz o texto, no céu que revela os mistérios, no versículo 28. E ele aponta imediatamente para a verdadeira fonte, que é Deus. E o texto diz, não por causa de alguma sabedoria que eu tenha, mas para que fique sabendo, ó rei, os pensamentos do teu coração. No versículo 30. Ou seja, o objetivo é a glória de Deus e a conversão do rei aqui, no caso, Nabucodonosor. A aplicação é que o nosso testemunho sempre deve apontar para Deus, não para nós mesmos, porque somos apenas vasos de barro, mas cheios da glória e da graça de Deus. Depois vemos o conteúdo dessa revelação, que é a estátua e a pedra, versículos 31 até o 35, né? O sonho aqui é uma grande estátua com partes de metais diferentes, ouro, prata, bronze, ferro e barro, que é esmiuçada por uma pedra cortada sem auxílio de mãos. A interpretação está do 36 ao 45, né? Cabeça de ouro, o Império Babilônico, o próprio Nabucodonosor, peito e braços de prata, o Império Medo-Persa, inferior ao de ouro, que era o de Nabucodonosor, ventre e coxas de bronze, é o Império Grego-Macedônio de Alexandre o Grande, que praticamente conquista todo mundo conhecido da época, e as pernas de ferro e pés de ferro e barro, o Império Romano, forte como o ferro, mas dividido e fragilizado pela mistura dos povos que faziam parte desse grande Império Romano. O clímax aqui é a pedra, dos versículos 44 a 45, né? A pedra que destrói a estátua representa o reino de Deus estabelecido por Jesus Cristo, cortada sem auxílio de mãos humanas. Ou seja, sua origem é divina, não é humana. Ela enche toda a terra. O reino de Cristo é eterno, é universal e é indestrutível.
E a aplicação para nós é que toda a glória humana, representada por esses grandes impérios, é transitória e será destruída. Apenas o reino de Deus permanecerá para sempre. A nossa segurança não está nos reinos desse mundo, mas no reino que não será abalado, no reino do nosso Senhor Jesus Cristo. E aí vemos um resultado inevitável: a adoração e a promoção de Daniel. A adoração a Deus, é claro, e a promoção de Daniel como um hebreu fiel. A reação do rei foi que Nabucodonosor se prostra e presta culto a Daniel. E depois reconhece que o Deus de Daniel é o Deus dos deuses. A promoção de Daniel é que Daniel é levado à posição de governador de todas as províncias da Babilônia. E seus amigos também são promovidos juntamente com ele. Aplicando para nós hoje, quando a igreja revela a sabedoria de Deus em um mundo em crise, ela ganha credibilidade e influência. A fidelidade em tempos de crise abre portas para a promoção divina. Concluindo tudo que nós falamos, Daniel 2 nos ensina 3 verdades fundamentais, aplicando para nós hoje. Primeiro, que a sabedoria humana é limitada. Ela não pode responder às grandes perguntas da vida, nem salvar ao ser humano por si mesmo. Segundo lugar, Deus é soberano e revelador. Ele não apenas conhece o futuro, mas o controla. Ele revela os seus segredos ao seu povo, aos seus profetas. Terceiro lugar, o reino de Cristo é a nossa única esperança. Então, enquanto os reinos do mundo se sucedem e caem, se abalam, o reino de Jesus, a pedra rejeitada, cresce e um dia encherá toda a terra através do seu povo, da sua igreja e dos seus filhos e da sua glória. Então, o desafio final aqui para nós é: em que você tem confiado? Na sabedoria instável desse mundo ou no Deus que revela mistérios e estabelece o seu reino eterno? Como Daniel, você tem buscado a Deus em oração, tem reconhecido a sua soberania, tem vivido como um cidadão do reino que não pode ser abalado? Então coloque ainda hoje sobre o senhorio de Cristo, a pedra angular, a pedra de esquina, a pedra que não foi tirada ou arrancada com mãos humanas, a pedra que se estenderá por toda a terra. Amém? Entregue a tua vida e o teu coração a Jesus, se renda completamente a Ele, e sempre que Deus te usar poderosamente, assim como Daniel, dê glórias ao Senhor e espere Deus te promover, porque é Deus quem promove os seus filhos fiéis. Amém? Que Deus abençoe você, tua casa, tua família. Nós queremos mandar um abraço para a tia Lu, Regina Ribeiro, todos os nossos amados irmãos estão aqui conectados conosco. Que a graça e a paz de Jesus esteja sobre todos nós. Toda terça-feira, às 19h30, nós temos o Instituto Bíblico Casa na Rocha. Hoje nós temos a aula às 19h30 do Instituto Bíblico Casa na Rocha. No domingo, 2 cultos. Às 9 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical. E às 19 horas, o culto da família. 2 cultos, às 9 horas e às 19 horas, na Igreja Casa na Rocha. Dr. Camargo, 4555, na Zona 2, no centro de Umuarama, Paraná. Se você mora aqui em Umuarama e região, vem estar conosco. Se você não mora aqui, assista os nossos cultos online, que começam meia hora depois do início do culto. Ou seja, 9h30 e às 19h30 aproximadamente, é quando rola o nosso culto online, ao vivo, tá? Meia hora depois que termina o louvor, a gente começa o nosso culto online, tá joia? Continue conectado conosco, não esqueça de apertar o botãozinho do hype, dar um joinha, apertar no sininho, deixar seus comentários aqui embaixo, da onde você está nos assistindo, o que você achou do nosso vídeo. Se você quer entrar também no nosso grupo de WhatsApp, coloque o seu nome completo aqui nos comentários, coloque o seu DDD, o seu WhatsApp. Nós vamos estar adicionando você no nosso grupo de WhatsApp. Você vai receber as nossas programações, aquilo que Deus está fazendo, os nossos congressos, conferências, os nossos vídeos devocionais, as nossas pregações. Você vai estar recebendo no nosso grupo de WhatsApp, tá bom? No link de descrição também tem todas as informações do nosso ministério, os dias da igreja, o endereço da igreja, os horários de culto, as informações para contribuição. Se levante como um cooperador fiel dentro daquilo que Deus está fazendo. Nos ajude, apoie esse canal
e eu tenho certeza que Deus vai abençoar tremendamente você, tá bom? Continue conectado conosco, compartilhe esse vídeo, dá um joinha, aperta no sininho e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Eu sou o pastor Giovanni Luiz Zimmermann Júnior, Igreja Casa na Rocha. Continue conectado conosco e que Deus abençoe você em nome de Jesus. Amém? Quem chegou agora no final, vai ficar à disposição esse vídeo para que você assista todo ele, Daniel capítulo 2. Continue nessa jornada linda, através do livro de Daniel, conosco, em nome de Jesus.